Lição 11, 9 de setembro de 2018. A lâmpada arderá continuamente. Texto áureo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 18, versículo 12. Verdade prática. Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nos resplandecer neste mundo de apostasia, iniquidade e trevas. Leitura bíblica em classe. Levíticos capítulo 24, versículo 1 ao 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Introdução. O candelabro era objeto de maior destaque no interior do tabernáculo por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Se levarmos em conta sua simbologia, concluiremos que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. A Igreja de Cristo, como a luz do mundo, tem a obrigação de luzir sempre nas trevas, mas se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? É chegada a hora, pois, de mantermos nossos candelabros acesos, pois o Cordeiro de Deus anda por entre eles, exigindo de cada um de nós perfeito brilho. Tópico 1. O candelabro de ouro. Didaticamente, o Senhor ordenou o fabrico do candelabro a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem de sua missão profética, sacerdotal e real no mundo. Era plano de Deus que, por intermédio dos israelitas, todos os povos viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, Jesus Cristo. Primeiro item: o fabrico do candelabro. Segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido. Êxodos capítulo 25, versículo 31. A mobília foi de tal forma trabalhada que formavam uma só peça com o seu pedestal, hastes, cálices, maçanetas e flores. Em seu feitio, Bezaliel e Aholiabe precisaram de um talento de ouro de 35 a 40 quilos aproximadamente. Êxodos capítulo 25 e versículo 39. Toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica. Êxodos capítulo 25, 31 ao 36. Doutra forma, a sua luz jamais viria a brilhar com a intensidade e a perfeição que Deus requer de cada um de seus filhos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Segundo item: a luz do candelabro. O azeite para as lâmpadas foi trazido voluntária e generosamente pela congregação de Israel. Êxodos capítulo 25, versículo 6. Tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado, o azeite teria de ser puro e batido. O moído era de qualidade inferior. Sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria na penumbra ou até mesmo em trevas. Que simbologia extraímos daqui? Jesus requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência. Mateus capítulo 6, versículo 23. Nós somos a luz do mundo. Terceiro item: o seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava no lado esquerdo ou na parte sul do tabernáculo.
Êxodo capítulo 26, versículo 35. Nessa posição, o candelabro plenamente aceso proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro fazia uma clara referência a Jerusalém celeste. Apocalipse 1, versículo 12 e 13. Apocalipse 21, versículo 18 e 21. Mas, para que este brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. Êxodos capítulo 30, versículos 7 e 8. À luz do dia, limpavam-no promovendo de azeite, e quando a noite chegava, ele já estava pronto a reluzir novamente. Assim devemos nos agir em relação ao mundo. Só veremos a reluzir se nos dermos a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e ao jejum. Segundo tópico, Jesus, a luz eterna e perfeita. O candelabro simbolizava Jesus Cristo, a sua igreja e cada um de nós. Primeiro item, Jesus, a luz do mundo. No Apocalipse, o Senhor Jesus anda livremente entre os candelabros. Apocalipse 1, versículo 2 e 13. Na descrição do evangelista, observamos que somente a luz do Cordeiro é capaz de levar os castiçais a refugirem. Ele é a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Portanto, só podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. Ele veio a este mundo exatamente para iluminar as regiões da sombra e morte. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Segundo item, a igreja é a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus foi claro e decisivo. Vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Enquanto ele estava no mundo, ele era de fato a luz do mundo. João, capítulo 9, versículo 5. Mas, após a sua ascensão ao céu, a missão de iluminar este século passou a ser nossa. E agora somos exortados a brilhar não somente como um candelabro, mas como verdadeiros astros. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Portanto, quanto mais anunciarmos o Evangelho e ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus com a luz de nossos testemunho e confissão. Daniel capítulo 12, versículo 3. Terceiro item, o crente como luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus exorta cada crente a agir como luz do mundo. Lucas capítulo 11, versículo 35. A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que os seus algozes viram-lhe o rosto como se fosse a face de um anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Apesar de apedrejado, o seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, fé e coragem. Ele foi de fato, em todas as coisas, como um candelabro reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Terceiro tópico, mantendo a luz brilhando continuamente. A fim de que nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos essas três coisas básicas: nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal e nosso testemunho diário. Primeiro item, nossa união com Cristo. Para reluzirmos como luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. O candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado a duas oliveiras. Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 3. Dessa forma, havia um fluxo contínuo de azeite naquele candelabro que naquela hora tão difícil para o povo de Deus brilhava para sempre. Jesus é a oliveira na qual fomos enxertados. Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 24. Unidos a eles, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma vida plena e vitoriosa. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Segundo item, nossa comunhão fraternal.
O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça. Êxodos capítulo 25, versículo 31. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora formada por membros de várias procedências e origem, constitui um único corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Agora todos somos um em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. E por esse motivo, temos de preservar o vínculo no amor fraternal. Efésios capítulo 4, versículo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Se nos amarmos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos. João capítulo 13, versículo 34. A igreja, como o candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor e por sua comunhão no Espírito Santo. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Não há luz tão intensa como a comunhão cristã. Terceiro item, nosso testemunho diário. Nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Lembremos-nos de que o candelabro era adornado por figuras de amendoeiras, nas quais brotavam a luz gloriosa. Êxodos capítulo 25, versículo 33. Essa foi a árvore que marcou o chamamento do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Na tipologia profética, ela é árvore despertador, por ser a primeira a florescer na primavera. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16. Nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. Se for realmente bom, nosso candelabro cumpre fielmente a sua missão. Eis porque cada um de nós deve ser um padrão de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 7. Conclusão. Jesus anda por entre os castiçais. Ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira castiçais. Apocalipse 2, versículo 5. Como está a nossa lâmpada? Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso. Que Deus nos ajude.